O quarto 313. Um hotel antigo, fechado há décadas. Um quarto proibido que ninguém ousa limpar sozinho. E uma camareira que não resistiu à curiosidade. Quando ela entrou no quarto 313, encontrou algo que jamais deveria existir. Uma cópia perfeita do seu próprio quarto. Mas o que ela viu no espelho não era mais ela. Se isso te arrepiou, curte e se inscreve. Tem muito mais vindo do escuro. Há construções que parecem carregar o peso do tempo nos tijolos, mas algumas vão além. Algumas carregam o peso de algo que não pode ser explicado. No centro de uma cidade pequena e esquecida pelos grandes mapas, ergue-se uma estrutura de aparência elegante, porém profundamente perturbadora. Uma construção de 5 andares, fachada de pedra gasta e janelas altas demais para o conforto. O Hotel Legrand, um nome que já foi sinônimo de luxo nos anos 50 e que agora é sussurrado com receio entre os moradores mais antigos. Dizem que, quando foi inaugurado, o Legrand era o orgulho da cidade. Bailes luxuosos, jantares formais, hóspedes estrangeiros, tudo impecável. Até que as coisas começaram a acontecer. Primeiro foram os relatos estranhos. Hóspedes que ouviam vozes no corredor, mesmo quando estavam sozinhos. Camareiras que juravam ver sombras passando pelos espelhos. Funcionários que sentiam como se estivessem sendo observados. Alguns diziam que os relógios paravam exatamente às 3h13, sempre no mesmo quarto. O tempo passou, mas os sussurros continuaram. Até que, numa noite fria de junho de 1979, uma tragédia marcou o destino do hotel para sempre. Uma hóspede desapareceu no quarto 313. Seu nome, Clarice Fontenelle, 28 anos, artista plástica. Nunca foi encontrada. A polícia investigou, vasculhou cada canto, mas não havia sinais de arrombamento, luta ou fuga. Ela simplesmente sumiu. Após o caso, outros eventos inexplicáveis se seguiram. Uma camareira foi encontrada catatônica em frente ao quarto 313. Olhos abertos, corpo trêmulo, incapaz de dizer uma palavra. 3 meses depois, o gerente tirou a própria vida no escritório, deixando apenas uma frase escrita à mão. O 313 não é um número, é uma porta. A partir daí, o pânico tomou conta. Hóspedes cancelavam reservas. Funcionários pediam demissão. O hotel ficou vazio. E então, silenciosamente, fechou as portas. Por mais de 40 anos o prédio permaneceu ali, como um esqueleto elegante no coração da cidade. Abandonado, esquecido. Alguns dizem que à noite ainda se acende uma luz no 3º andar. Outros garantem ter ouvido a campainha da recepção tocar sozinha, mesmo com as portas lacradas com correntes. Com o tempo, o Legrand virou lenda urbana. Mas lendas têm um jeito curioso de voltar à vida. E foi exatamente isso que aconteceu quando um grupo de investidores decidiu comprar e reformar o prédio, prometendo transformá-lo novamente em um dos hotéis mais charmosos da região. Fizeram reformas, modernizaram os sistemas, contrataram nova equipe, exceto por uma coisa. O quarto 313 permaneceu trancado, não por obras, não por falta de móveis, mas por uma ordem estranha no contrato original do prédio. O quarto 313 deve ser mantido intacto, nunca vendido, nunca reformado e nunca desocupado por muito tempo. 44 anos após o fechamento do Hotel Legrand, a cidade acordou com a notícia que ninguém esperava. O hotel seria reaberto. Uma placa discreta apareceu na fachada coberta por eras. Em breve, Hotel Legrand, nova administração. Durante semanas, caminhões entravam e saíam, trazendo materiais de construção, móveis novos, eletrodomésticos modernos. Trabalhadores foram vistos quebrando paredes, pintando corredores, instalando novos sistemas de segurança. Mas havia um detalhe curioso. O 3º andar permaneceu intocado. Nenhum pintor subiu até lá, nenhum pedreiro, nenhum eletricista. Era como se aquele andar simplesmente não existisse no cronograma da reforma. Ainda assim, os moradores da cidade observavam de longe com desconfiança. Muitos diziam que mexer com o que está quieto é pedir para acordar o que deve permanecer adormecido. Mas para a nova administração, superstições não pagam contas. O hotel foi rebatizado de Legrand Boutique Hotel. Recepção com móveis retrô restaurados, lustres antigos polidos até brilhar, elevador original modernizado,
mas mantendo sua estética dos anos 50, um charme vintage com toque contemporâneo. Tudo perfeito para atrair um público de classe média alta em busca de experiências exclusivas. E, de fato, o Legrand parecia pronto para renascer. Nos bastidores, uma equipe inteira foi treinada. Gerente geral, recepcionistas bilíngues, seguranças noturnos e, é claro, camareiras. Foi assim que Lúcia Oliveira entrou na história. Mulher reservada, 41 anos, trabalhadora, sem filhos. Viera de uma cidade vizinha, após anos trabalhando em hotéis menores. Discreta, eficiente, com um passado que preferia não comentar. Estava recomeçando, e aquele emprego para ela era mais do que um salário. Era uma chance de deixar fantasmas para trás. No primeiro dia de treinamento, o gerente, um homem jovem, educado, mas de olhar sempre cansado, reuniu toda a equipe para dar as boas-vindas e passar as orientações. Tudo transcorreu normalmente até ele entregar os cronogramas de limpeza. Todos os andares estão divididos entre vocês, explicou. Exceto um detalhe. O quarto 313 não deve ser acessado por ninguém. Um silêncio estranho pairou no ar. Se por algum motivo a porta estiver aberta, apenas notifiquem a recepção. E jamais, em hipótese alguma, trancuem a porta por dentro, mesmo que pareça necessário. As camareiras se entreolharam, confusas. Algumas riram, achando que era algum tipo de pegadinha. Mas Lúcia ficou séria. Ela já havia ouvido histórias sobre aquele hotel, muito antes da reforma. Sua avó falava do Legrand como um lugar amaldiçoado. E agora, ela estava ali, recebendo uma ordem que soava mais como um aviso velado do que como regra de rotina. Nos dias seguintes, tudo correu normalmente. Os hóspedes começaram a chegar. Casais em busca de charme retrô, viajantes curiosos, influenciadores em busca de fotos exclusivas. O hotel ganhava vida novamente. Mas Lúcia, silenciosamente, começava a notar pequenas anomalias. No final do terceiro andar, onde ficava o quarto 313, o ar parecia mais frio, mesmo sem ar-condicionado. As luzes daquele corredor piscavam com mais frequência, e ela jura que, certa noite, ouviu uma campainha tocar, mas o painel da recepção não registrava nenhuma chamada. Ela comentou com outra funcionária que apenas murmurou: "Evita passar muito tempo naquele andar." E, sem mais palavras, virou as costas. A curiosidade de Lúcia estava plantada, e crescia, a cada dia, principalmente quando descobriu um detalhe que ninguém havia mencionado. A chave do quarto 313 não estava no painel de chaves. O número 313 não estava apagado. Pelo contrário, a placa de latão na porta estava polida, reluzente, como se tivesse sido trocada recentemente. O corredor inteiro tinha um ar de normalidade forçada, mas aquele quarto, havia algo que simplesmente não encaixava. Lúcia passava por ali todos os dias. No início, evitava olhar diretamente, mas depois, a curiosidade começou a corroê-la por dentro, e como toda curiosidade mal contida, ela começou a observar detalhes, coisas pequenas, inofensivas. No início, a maçaneta do 313 era mais antiga, mais desgastada. Os outros quartos tinham trincos modernos e discretos, mas aquele mantinha o trinco original, com uma chave que parecia saída de um filme antigo. Só que ninguém tinha aquela chave. Pelo menos, não no painel onde todas as chaves reservas ficavam penduradas atrás da recepção. A do 313 não estava lá. Ela perguntou, como quem não quer nada: "E a chave do 313 sumiu?" A recepcionista a olhou por um segundo a mais do que o necessário e respondeu com uma voz quase programada: "Quarto fechado para manutenção estrutural. Ninguém entra, ninguém precisa da chave." Na semana seguinte, Lúcia notou que a plaquinha do 313 estava levemente torta, como se alguém tivesse esbarrado nela. Mas não havia ninguém hospedado naquele andar, não oficialmente. Na manhã de uma terça-feira, o corredor estava vazio. Lúcia limpava os quartos do terceiro andar, empurrando seu carrinho de produtos. Ao se aproximar do 313, sentiu um cheiro estranho. Não era mofo, nem sujeira. Era perfume, feminino, doce, familiar. Ela parou em frente à porta, fechada. Silêncio total. Encostou o ouvido na madeira. Nada. Mas ao dar 2 passos para trás, algo no canto do olho a fez virar de volta.
A maçaneta estava girando lentamente, sozinha. Seu coração acelerou. Sentiu o sangue nas orelhas. Um arrepio percorreu seu corpo como se algo tivesse acabado de passar por ela. Mas a porta não se abriu. Ela se forçou a pensar que estava cansada, que era só um jogo de luz, ou algum funcionário lá dentro testando fechaduras antigas. Mas por que fariam isso em silêncio absoluto? Naquele dia, Lúcia decidiu comentar com o gerente. O quarto 313. Tem alguém lá dentro? Ele largou o que fazia. Levantou os olhos. Por que está perguntando isso? Ela hesitou, então mentiu. Achei que ouvi barulho. Coisa boba. O gerente se inclinou levemente para a frente como se suas palavras fossem mais importantes do que pareciam. Lúcia, não há ninguém lá. Nunca há. E é melhor que continue assim. A conversa terminou ali, sem explicações, sem abertura. Naquela noite, sozinha no quarto funcional que ocupava nos fundos do hotel, Lúcia acordou com um barulho agudo, como se alguém arranhasse uma superfície metálica. Olhou ao redor, assustada, e então ouviu um som que gelou sua alma. O som da campainha do quarto 313, dentro do seu quarto. Mas como era possível? Pulou da cama, acendeu as luzes. Nada. Olhou debaixo da cama, dentro do armário, abriu a porta do banheiro, sozinha. Mas na mesinha de cabeceira havia algo que ela não lembrava de ter deixado ali. Um chaveiro antigo, com a etiqueta 313. O chaveiro estava lá, pesado, de metal envelhecido, com o número 313 gravado em alto relevo. Lúcia não sabia o que era mais perturbador, o fato de nunca tê-lo visto antes, ou o fato de saber exatamente de onde ele vinha. Tentou convencer a si mesma de que talvez alguém o tivesse deixado ali como brincadeira. Um funcionário. Uma pegadinha de mau gosto. Mas por dentro ela já sentia... Não era uma piada. Na manhã seguinte, levou o chaveiro até a recepção e o deixou discretamente no balcão. Quando a recepcionista o viu, arregalou os olhos. Onde você conseguiu isso? Estava no meu quarto. Alguém deve ter deixado lá por engano. A mulher hesitou. Pegou o chaveiro com 2 dedos como se fosse algo sujo. Colocou-o rapidamente dentro de uma gaveta. Não disse mais nada. Lúcia continuou seu trabalho. Mas naquele dia algo mudou. No terceiro andar, o corredor estava mais frio do que o normal. Era verão, mas ali o ar parecia imóvel, úmido. As luzes, como sempre, oscilavam de forma incômoda. E quando Lúcia passou pelo quarto 313, sentiu um impulso quase involuntário de parar. Olhou para a porta. A madeira escura parecia mais gasta do que na semana anterior, como se estivesse envelhecendo sozinha. Passou a mão pela maçaneta. Estava gelada. Um arrepio subiu pela espinha. Ela tentou girá-la. Estava destrancada. Congelou por um instante. O coração batia forte. Olhou para os lados. Nenhum hóspede. Nenhum funcionário. Só ela e o corredor silencioso. Empurrou a porta lentamente, milímetro por milímetro. O som das dobradiças rangendo ecoou como um grito abafado. A porta se abriu só um pouco, o suficiente para ela ver o escuro lá dentro. Um cheiro doce escapou da escuridão. Não era exatamente agradável. Era o mesmo perfume que sentira antes. Forte, quase sufocante, como flores muito antigas, misturadas com algo podre. Antes que pudesse pensar 2 vezes, uma corrente de vento empurrou a porta de volta. Pam! A madeira se fechou com violência, quase batendo no rosto dela. Lúcia deu um passo para trás assustada, mas o que a fez realmente tremer não foi a porta se fechando. Foi o som que ouviu vindo lá de dentro, segundos antes do silêncio absoluto. Um sussurro, baixo, familiar, dizendo seu nome. Lúcia. Ela desceu as escadas correndo, sentindo o corpo leve e as mãos suadas. Tentava se convencer de que era apenas o medo distorcendo os sons, sua mente criando coisas que não existiam. Mas na noite seguinte, tudo ficou ainda mais estranho. Ao terminar o expediente, foi até o refeitório dos funcionários. Sentou sozinha, como sempre, até que uma camareira nova, chamada Jéssica, se aproximou e puxou conversa. Você viu alguma coisa no 313? Lúcia levantou os olhos devagar. Por que está perguntando? Jéssica abaixou a voz. Eu vi você abrindo a porta hoje, mas ninguém deveria abrir. A gente evita. Eu tentei olhar uma vez, só uma vez. Faz umas semanas. Não entrei. Só olhei. E o que você viu? Jéssica hesitou.
abaixou ainda mais a voz. Eu vi. Meu quarto. O meu. Igualzinho. Como assim? Meu quarto. Como se tivessem copiado cada detalhe. O tapete, o espelho quebrado, o livro em cima da cama. Mas tinha uma coisa diferente. O quê? Tinha alguém deitado. No escuro. No meu lugar. Nos dias que seguiram aquela conversa com Jéssica, Lúcia já não era a mesma. Os corredores do hotel, antes silenciosos, agora pareciam murmurantes. Sussurros suaves, incompreensíveis, passavam por ela como brisas frias. Sentia calafrios mesmo em ambientes abafados. O espelho de seu quarto funcional começou a embaçar sozinho, mesmo sem vapor. E às vezes, ao acordar, notava a porta do banheiro entreaberta, embora jurasse tê-la fechado. O quarto 313 virou uma obsessão silenciosa. Ela passava por ele todos os dias. Parava, observava, esperava, até que, numa madrugada, acordou com um toque seco na porta. Toque, toque, toque. Olhou o relógio assustada. 3h13. Foi até a porta. Abriu. Nada. Mas no chão, bem à sua frente, havia uma chave. A mesma. A antiga. O chaveiro com a inscrição 313 reluzia à luz fraca do corredor. Lúcia a pegou. Ficou ali parada, sentindo o peso metálico na mão, como se carregasse algo vivo. Naquela noite ela não voltou a dormir. Passou as horas seguintes sentada na beirada da cama, segurando a chave, o olhar fixo no chão. Quando o relógio marcou 5h, ela se levantou, tomou banho, vestiu o uniforme e saiu. Mas em vez de ir direto ao refeitório ou começar sua rotina de limpeza, ela subiu. Subiu lentamente, sozinha, até o 3º andar. O corredor estava mergulhado numa penumbra doentia. O cheiro doce estava mais forte, enjoativo. As lâmpadas piscavam de forma intermitente, como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. Parou diante da porta, respirou fundo, girou a chave. A fechadura girou com um estalo seco, como se fosse destrancada pela primeira vez em décadas. A porta se abriu devagar, rangendo como um lamento. E então, ela viu. Não era só parecido com seu quarto. Era idêntico. Cada detalhe. O mesmo abajur torto na cabeceira. O mesmo livro de capa azul na prateleira. A colcha bege com a mancha de tinta na ponta. Até a moldura rachada com a foto de sua mãe na parede. Tudo estava ali. Mas havia algo mais. No espelho do quarto, Lúcia se via diferente. A pele mais pálida. Os olhos mais fundos. O reflexo não acompanhava seus movimentos. Encarava ele apenas, e então o reflexo sorriu. Não um sorriso de alegria. Um sorriso cansado, triste, derrotado, como quem já sabe o fim da história. A porta atrás dela se fechou sozinha, e com um clique suave, se trancou. Lúcia correu até ela, tentou abrir, gritou, socou a madeira. Ninguém respondeu. Virou-se de volta, e o que viu foi ela mesma, deitada na cama, mas imóvel. Como uma boneca sem vida, como um corpo abandonado. Ela caminhou em direção à cama, como hipnotizada. Sentou-se. O lençol já estava moldado ao seu corpo, como se a esperasse. O relógio marcava 3h13. E então, o espelho escureceu. A imagem desapareceu. A porta simplesmente se abriu sozinha novamente. Horas depois, um funcionário encontrou o corredor vazio. Nada fora do lugar. A camareira Lúcia Oliveira nunca mais foi vista, mas quem passa em frente ao quarto 3/13 jura que, em algumas noites, é possível ouvir alguém limpando lá dentro, com passos lentos, arrastados, e uma voz fraca, cantando uma antiga canção de ninar.